Olá, internautas do site euclidesdacunha.com. Sou Cláudia Xavier. Estamos aqui com Papo com Especialista, recebendo Sandra Bastos. Ela que é mestre em família na sociedade contemporânea, pedagoga, psicopedagoga com formação avançada em neuropsicopedagogia e também é diretora executiva do Núcleo de Atenção Integrada, além também de ser presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, representando aqui o estado da Bahia. Seja bem-vinda, Sandra. Muito boa tarde, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Estou à disposição. Muito obrigada pelo convite. Sandra, a sua formação, assim como eu já citei aqui, é bastante enorme, bastante ampla. E qual é a relação com o Núcleo de Atenção Integrada e a missão desse núcleo? Então, a minha especialização, né, que é o meu manejo maior, é com a psicopedagogia. E a minha relação com o núcleo é uma relação de desejo e sonho realizado, de trazer todo o meu conhecimento e a contribuição para a nossa comunidade euclidense e circunvizinhos. Interessante. E quais são aí as principais dificuldades, né, que são atendidas pelo núcleo e como acontece esse acompanhamento? Então, lá no NAI, no Núcleo de Atenção Integrada, nós temos uma equipe multidisciplinar e essa equipe é uma equipe já planejada para atender todas as necessidades, né, partindo do pressuposto de neurodivergência ou não. Então, a clínica, ela não só atende a autismo, a TDAH, ela atende para quem tem a necessidade, né? Então, lá nós temos uma equipe muito bem formada, equipe de profissionais competentes e para que a gente possa fazer esse atendimento multi, né? Porque a necessidade não é de um profissional único, a necessidade principalmente para os autistas é de uma multiprofissionalismo, né? Que é multi que a gente quer dizer que são vários profissionais trabalhando junto, para que a gente obtenha bons avanços e resultados com quem nos procura. E você, né, pelo que a gente já pôde conversar, é um profissional que atua bastante em escolas também. E quais são aí as principais dificuldades que você já observou aqui, que existe no nosso município em relação aí que faz parte aí do Núcleo de Atenção Integrada? Bom, eu vou falar da psicopedagogia, Isso. né? Então, a psicopedagogia é um profissional que trabalha com aprendizagem. Quando a gente fala de aprendizagem, a gente não fala só de aprendizagem escolar. Nós aprendemos desde o útero até quando morremos, né? Então, a psicopedagogia, ela está presente em todas as faixas etárias. E quando se refere à escola, é porque se torna mais gritante. Quando as crianças adolescentes e adultos que estão na fase ainda de escolaridade, ela apresenta dificuldades de concentração, dificuldades de leitura, escrita, e aí vem a parte de avaliação diagnóstica, para que nós, enquanto psicopedagogos, possamos levantar hipóteses e fazer os encaminhamentos para os demais profissionais. Então, não só aqui em Euclides da Cunha, isso é geral, a gente vê a dificuldade com relação principalmente aos neurodivergentes, ao manejo, a quantidade que está vindo aí, né, cada vez mais gritante, a necessidade do professor estar aí cada vez mais atualizado, vendo de que forma pode contribuir, assim como a necessidade isso não é em todos os casos, mas a necessidade de um acompanhante terapêutico escolar. Importante. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso, né, da importância de ter esse acompanhamento todos os dias, né, algo ali diariamente. Inclusive, quando esses alunos, eles saem, né, de férias, você estava falando que já retarda todo o aprendizado, e aí tem que novamente entrar ali naquele processo, e é um processo muito intenso, né? Isso. A gente está falando do autismo, do TEA, né, o transtorno do espectro autista. O que é que acontece? Eles têm uma necessidade, porque não é uma doença, é uma condição diferente de pensar, agir e se comportar. Então é algo que a pessoa vai levar para o resto da vida. Não é tomar uma medicação e vai ficar bom.
E qual é o caminho? O caminho são as terapias mesmo, o acompanhamento desses profissionais, não isolado. Hoje a gente já tem cientificamente comprovado que há uma evolução muito boa. Quando a gente fala do autismo, a gente fala muitas vezes em níveis de suporte, mas hoje já não se foca somente nisso. A gente cita essa forma de falar para a gente classificar onde é que está esse indivíduo. Mas aquele indivíduo que porventura tem o autismo e é do nível de suporte 1 e não tem um acompanhante, um acompanhamento adequado, multi, né? Ele tende a ter uma gravidade. Assim como de nível de suporte 2 e 3, eles podem ter uma evolução, a depender de como é acompanhado. O que é que me preocupa? Me preocupa que muitas vezes as famílias não têm condição financeira de bancar, porque não é barato, de bancar aí 5 profissionais de uma só vez. E aí a família precisa optar por um dos profissionais. E o resultado não é tão esperado como precisa, né? Como a gente espera. Mas que é necessário. Então é isso. Voltando para a escola, tem que fazer esse conjunto. A orientação às famílias, a orientação ao professor e esses terapeutas, né? Essa equipe. E esses 3 objetos, vamos dizer assim, essas 3 categorias, elas precisam estar alinhadas. Então, assim, a escola não vai sozinha, a família não vai sozinha, nem os terapeutas. É preciso que tenha essa comunicação. E lá no NAI, a gente faz isso com muito cuidado e responsabilidade. Então, esse profissional, ele precisa ir até a escola, saber como é que está o andamento dessa criança, dessa pessoa dentro do contexto escolar, tanto na parte cognitiva, como social e emocional. Interessante. E você também está à frente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, representando aqui a Bahia. E qual tem sido aí o principal foco do seu trabalho com essa grande missão? Agora eu estou com essa grande missão, né? Isso faz parte de minha trajetória. Não é simplesmente uma eleição como a gente tem de gestores diversos. Na Associação Brasileira de Psicopedagogia, ela tem um núcleo em São Paulo, mas nós temos 20 estados envolvidos, né? Então, eu fui eleita a psicopedagoga efetiva e titular, né? Porque para você chegar na presidência, existe aí um caminho a ser caminhado. E aí, eu já estive na diretoria, estive na vice-presidente e hoje fui eleita a presidente que representa o nosso estado da Bahia. Com muito orgulho de ser filha de Euclides da Cunha, porque antes disso tudo, eu sou Sandra Bastos, filha de Maria Elisa Ribeiro Bastos e Nelson Silva Dantas Bastos. Eu já ia falar isso, né? Representando o nosso município e hoje, à frente dessa grande associação, acredito que é uma missão muito grande. É uma missão, missão e para além disso tudo, uma missão voluntária. E é voluntária. Então assim, hoje eu represento todos os psicopedagogos da Bahia, né? E é com muito prazer que digo da onde eu estou e da onde eu vim. E a missão geral da BPP, ela é trazer a formação continuada a esses profissionais da psicopedagogia. Então, assim, tem os associados, esses associados têm direitos à formação continuada, nós temos grupos de estudo, nós temos parcerias para os cursos e os grandes eventos do Brasil, e esses profissionais associados, eles têm desconto significativo, né? E nós temos também um projeto Transformação, que é um projeto de atendimento voluntário a crianças e adolescentes e idosos com vulnerabilidade social. Muito bacana mesmo. E também essa grande pergunta que eu vou fazer, que você também falou que já tem, né, conhecimento, que é o papel ou a função, né, da família no processo de aprendizagem, especialmente em um mundo que a gente sabe que está cada vez mais tecnológico, que né, já aí é um grande trabalho, né? Porque
A cada dia que passa, a gente vê essa evolução tecnológica. Então, qual o papel da família em relação ao aprendizado? Olha, eu vou falar diretamente com o público, assim, porque o nível está assustador. Eu sou uma pesquisadora dessa área. O meu mestrado foi voltado para o uso excessivo das telas. E isso não tinha nem passado a pandemia ainda, foi antecedendo a pandemia. Então, assim, como eu também sou palestrante, assessora pedagógica e faço formações com professores, muitas vezes nas assessorias das escolas online, as famílias me abordavam e diziam assim: professora Sandra, eu tenho 3 filhos e tenho um celular, eu dou para quem? Então, assim, as famílias que não tinham condição de ter um celular foram obrigados a expor essas crianças a esse processo de uso de telas para poder elas terem acesso à escola. E isso veio agravando a cada vez mais. Então hoje a gente não vê mais famílias com brinquedos, crianças correndo, a gente vê famílias com suporte de celulares. E eu vou dizer a vocês, gente, com todo o pertencimento de estudo, o dano é muito grande, porque hoje está se confundindo os sintomas de autismo, de TDAH com o uso excessivo de telas. E esse uso excessivo, ele traz bastante malefícios, né? Então, tanto malefícios orgânicos, provocando problemas posturais, né? Tanto que os adolescentes hoje, eles têm uma nomenclatura que chamam de cabeças baixas, né? Então, assim, porque é o tempo todo com o celular nas mãos. E aí, o meu objeto de estudo foi justamente isso, e foi muito chocante, de adolescentes virarem para mim dizer assim: quando eu esqueço o celular, eu esqueço a minha vida. E para além disso tudo, porque a gente não tem um tempo para falar assim especificamente e com mais detalhes, eles criam um vício que é comparado hoje pela medicina como uma droga ilícita, como usar uma cocaína, como usar uma heroína. Então, hoje a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, no site para os pais que querem ter acesso, tem lá dizendo o tempo de tela que cada idade segura, porque hoje a gente está no mundo tecnológico e também não pode arrancar de qualquer forma. E também, quando o pai quer tirar, existe o exemplo, né? Então, assim, não adianta eu dizer para o meu filho: não use se eu estou no celular o tempo todo. Então, é uma forma aí que tem que ir auxiliando essa criança. Hoje a gente já tem casos de internação psiquiátrica por conta de vício de telas. Imagino. E acredito que também é prejudicial em questão da educação, né? Hoje Sim. A gente já teve aí a questão da nova lei, né, de proibir celulares em sala de aula, que também já é um grande trabalho, né, mas a gente vê que também prejudica bastante em relação ao aprendizado daquela criança e do adolescente. Hoje a gente está vivendo um mundo imediatista. Então, o que é que acontece? Independente do segmento educacional, seja fundamental, seja infantil ou universitário, é muito mais fácil pegar um celular e pesquisar o conteúdo que o professor está sugerindo uma pesquisa, por exemplo, ou então ir para uma IA, que é a inteligência artificial. Mas assim, isso tudo está para vir para nos ajudar. Nas minhas palestras, eu costumo dizer assim que a evolução humana, né? Não sei se você lembra sobre a evolução humana, que vem o primata e depois verdade, o homem se ergue. E aí eu costumo colocar nas minhas palestras que nós estamos retornando isso, mas a gente está começando a se debruçar para a tecnologia. A gente fica dependente dessa tecnologia. Então hoje a gente faz muitas coisas, a vida da gente está ali dentro da tecnologia, só que para que uma criança de 2 anos vai ficar olhando o celular? E quando a gente fala telas, a gente não fala só de celular. Telas é de uma forma geral. Então tem mães que dizem assim: não, meu filho só fica meia hora no celular. Mas aí depois do celular ele passa 2 horas na TV, após a TV ele vai para o videogame, e aí o excesso já é o excesso. Já tá. É verdade. E dá muito problema cognitivo de aprendizagem, porque hoje os estudantes já não querem mais ler livros, né? E dentre outras, as questões emocionais. Por quê? Porque as telas, ela dá uma aceleração, é muito estímulo
né? O prazer é muito rápido, né? A satisfação do uso daquilo é muito rápido. Então, esse estímulo, ele prejudica as questões emocionais. E como você falou, já tem uma segunda lei. A primeira de proibição do uso dos celulares nas escolas. O que foi que aconteceu? Simplesmente aconteceu crises de ansiedade, crises de pânico pelos adolescentes, porque eles já estavam com a dependência tecnológica. Né? E a segunda lei, agora que saiu, é para que tenha o controle sobre as redes sociais. Isso. Então, tem aí as idades, não pode mais ser liberado. Vai ter todo um formato, que aí só com o tempo para eu estar explicando essa lei, porque é bem extensa. E é interessante. Agora, já para finalizar, quero agradecer esse bate-papo incrível e muito importante, interessante. E você deixar a sua mensagem aí para o nosso telespectador. Então, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, de trazer um pouquinho, né, dar uma provocada em toda a comunidade dos cuidados que a gente deve ter, de dizer que o NAI está lá de braços abertos, esperando com todo carinho, com humanidade, né, porque hoje já não tem tanto. Eu tô lá, não tô aqui integralmente, mas estou à distância, presente a todo momento. É de uma responsabilidade muito grande, não só como profissional, mas eu levantei a bandeira de uma homenagem à minha mãe, então é uma coisa para além do profissional. E eu espero que vocês vão lá, conversem, conheçam, né? E eu tenho uma abordagem que estou oferecendo lá, que é algo que não tem muito pouco ainda na Bahia, que é uma abordagem sensorial chamada Snoezelen. É uma abordagem holandesa que eu fiz uma especialização com pessoas de Portugal, que trazem aí tanto a estimulação como o relaxamento, que traz aí como atinge todos os nossos sentidos. Então, eu estou aqui na nossa terra, né? Tentando trazer o melhor para todas essas crianças, todas as pessoas que precisam, os idosos, para estimular o cognitivo. Enfim, estou aqui para contribuir com minha terra. Eu espero que, estou de braços abertos, espero que eu seja bem acolhida como filha da terra e me sinto preparada em contribuir sim, com todo o meu conhecimento, né? E que não acaba nunca, né? Conhecimento. A gente sempre vai buscando mais e mais. Mas muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. E parabéns e sucesso pela sua trajetória. Obrigada. E também o seu conhecimento, que com certeza faz diferença. Obrigada a todos. E esse foi mais um quadro do Papo com o Especialista. Obrigada. Tchau, tchau.